O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, vocês que aqui estão, aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela retransmissora Educar de Ponte Nova e região, e você que está conosco pelo canal no YouTube, O Mãe Piedade. Estamos juntos caminhando para findar mais um ano. Caminhamos para, daqui a pouco, na noite de amanhã, começarmos a celebrar o esplendor do Natal. E daqui, com uma certeza muito firme, podemos ver a movimentação e podemos acompanhar o corre-corre no qual muitas pessoas estão. Afinal de contas, prepara-se uma noite que talvez pode ser mais uma. E é necessário que não seja somente mais uma noite. É necessário que ela seja um ponto-chave e definitivo para a abertura de um novo tempo na nossa história. A história de que cada um pode participar. A história de que cada um pode fazer ecoar em sua própria vida, em sua própria história, o mistério apontado pelo Evangelho de Lucas, que hoje escutamos no capítulo 1, versículos 57 a 66. Somos acostumados a recordar sempre o que o Senhor fez por cada um de nós. Entretanto, precisamos ter a certeza do quanto Ele já realizou por nós. E tudo porque Ele é misericórdia. Tudo porque Ele é graça. A narrativa do Evangelho que temos de Lucas 1, 57 a 66, narrando o momento no qual momento ou dias nos quais Zacarias acolhe seu filho, que se chama João. E tem que dar um nome a essa criança. A tentação daqueles que estão ao redor de Zacarias e Isabel é colocar o nome do pai, Zacarias. Entretanto, os nomes na Sagrada Escritura, ele fala muito da missão de cada pessoa. Não por coincidência, meu pronome, por exemplo, Wagner, seria construtor de máquinas pesadas.
daria o tom do nome, que é Zacarias, que significa Deus recorda, falaria da missão de cada um. O nome falaria da missão de cada um. Olhando para o meu nome, por exemplo, o construtor de máquinas pesadas é aquele que vai. Zacarias, Deus recorda. Mas João não vem para ser somente uma lembrança da recordação de Deus. Zacarias, ele, ao entrar e ser narrado no Evangelho de São Lucas, lembra justamente, olha, Deus não esqueceu da sua promessa, que inclusive nós escutamos novamente na profecia de Malaquias, lida na primeira leitura, capítulo 1, capítulo 3, versículos 1 a 4, e depois o 23 a 24. Na verdade, não se estava num tempo em de recordar o que o Senhor faria, como nós também não estamos mais num tempo de simplesmente recordarmos o que o Senhor faria. Esse tempo passou. O que Zacarias anunciaria? Que Deus um dia iria entrar na história de todos nós. Ele não vai entrar. Ele já entrou. O Filho de Deus, o Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, feito homem, já se encarnou. Caminhou conosco. Deu a todos nós a vida. Resta saber se nós vamos ficar somente recordando ou vamos assumir a nossa missão de anunciar. Deus veio ao nosso encontro. Abramos os nossos corações a Ele. E vivamos um novo tempo. Por isso que Isabel, cujo nome significa Deus cumpre, e Deus cumpre a sua promessa, dando aquele que prepararia o caminho para todos nós conhecermos a Jesus Cristo, João Batista. Deus cumpre a sua promessa para Isabel, Deus cumpre sua promessa para Zacarias, Deus cumpre a sua promessa para seu povo, Deus cumpre sua promessa para todos nós. E Ele nos dá tudo por graça, por misericórdia, não porque somos bons. Daí a importância de dar-se o nome a esse menino de João. Deus é graça, Deus é misericórdia. Porque nós não estamos mais num tempo, essa cena abre um momento singular, não estamos mais num tempo em de recordar que um dia Deus virá em nosso socorro. Nós estamos no tempo em de reconhecer, Deus já veio em nosso socorro. Tudo que Ele poderia fazer para todos nós já foi feito. Já nos apresentou tudo, já nos deu tudo. O que mais nós queremos? Se Ele é graça, se Ele é misericórdia e se dizemos acreditar em Jesus Cristo, nosso Senhor, o que nós estamos esperando para que a nossa história tenha uma nova cor, como uma música tem um novo tom, tem uma nova nota? O que nós estamos esperando para que, na verdade, o desejo de Deus aconteça no nosso meio? O que estamos esperando para que a nossa missão de viver todo dia, segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aconteça? Talvez seja porque nós ainda vivemos um tempo de espera. Esperamos que os homens mudem, esperamos que a justiça seja feita, esperamos que a política se converta, esperamos que os seres humanos aprendam a respeitar o meio ambiente, os animais, esperamos que alguém nos dê aquilo que nós suponhamos ter de direito, esperamos que alguém venha e resolva todos os nossos problemas em todas as esferas, jurídicas, eclesiais, políticas, econômicas. Esperamos que, de algum modo, Deus, no estalar de dedos, transforme tudo.
E nos esquecemos, na verdade, que se nós não entendermos que o tempo da graça e da misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo já iniciou e que é necessário vivermos segundo essa graça, não ficarmos recordando o que disse a Escritura somente, mas deixarmos com que essa Escritura modele o nosso coração para sermos um exemplo concreto de que Deus cumpre sua promessa, exemplo de Isabel. Todos nós precisamos acordar para um ponto. Eu vou usar uma imagem muito simples e muito corriqueira. Conheci um homem que dizia o seguinte: as pessoas fazem passeatas, brigas, manifestações, pedindo uma passarela numa via de grande movimentação. Depois de um tempo, o poder público vai e constrói a passarela. As mesmas pessoas que faziam manifestação, as mesmas pessoas que pediam a passarela passam por debaixo dela. Ou então, uma outra imagem. É comum nós vermos em alguns programas de televisão as pessoas receberem uma reforma inteira de suas casas. Passado um tempo, eles voltam a essas casas e veem que elas estão do mesmo modo, completamente destruídas. E o porquê? Porque não basta a gente reformar o que está por fora das pessoas. É preciso que elas se reformem por dentro. Do mesmo modo que não adianta nós colocarmos uma passarela se as pessoas não entendem que qualquer instrumento que nós colocarmos à disposição de qualquer um, se ele não usar adequadamente, não vai valer de nada. Da mesma maneira, a graça que nosso Senhor Jesus Cristo nos concede, a graça que é iniciada com o momento novo dado no Natal, com um ano novo, com uma história nova que todos nós podemos construir, não vai valer de nada 365 dias vividos com o mesmo espírito do ano que passou. E com a mesma lógica que rege não só a aprovação de um fundo partidário vergonhoso, não só umas querelas políticas, jurídicas e ideológicas que atrapalham cada vez mais o processo de vacinação em nosso país, não só a briga para alguns a respeito disso ou daquilo em qualquer tipo de cunho ideológico, alguns que se preocupam não só com aborto, mas outros também se preocupam com a situação social, que é preciso mudar a compreensão social e assistência social de todas as pessoas. Nós podemos colocar qualquer coisa à disposição de qualquer um, mas se a gente não deixar com que as pessoas mudem o coração e não ajudarmos elas a mudarem o coração, tudo que nós colocarmos à disposição delas vai servir simplesmente para ficar obsoleto. É comum nós vermos aqui no santuário algumas pessoas que se encantam com a beleza do santuário. E por incrível que pareça, as mesmas pessoas que se encantam, algumas delas são as mesmas que depredam. Exemplo, existe uma estátua dentro do santuário muito bonita, eu não vou citar o nome, que ela já está com os dedos quebrados, porque alguém se acha no direito de fazer isso. Ou outras coisas. É como, por exemplo, você simplesmente colocar qualquer coisa à disposição dos outros, que é extremamente boa, e ela não usar do modo adequado. Aqui está um detalhe. João é o exemplo daquele que inicia um novo tempo na história. Com João, um novo caminho se abre, porque não mais precisamos esperar que o Senhor virá. João marca a certeza de que pela presença do Verbo, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, no seio da Virgem Maria, uma nova história começa. Por isso, João, como cada um de nós, devemos assumir aquilo que significa Deus é graça na nossa história. E viver o que essa graça significa. Que não é termos qualquer instrumento à nossa disposição. Não é simplesmente Deus modificar o mundo, mas nós deixarmos com que Ele modifique a nós.
Porque aí saberemos, não é possível a concebermos que uma vida no ventre materno não seja vida, como também não é concebível pensarmos que uma pessoa idosa possa ser desrespeitada a qualquer momento. Não é possível nós pensarmos que qualquer instrumento que é para o bem de todos possa ser destruído ou simplesmente colocado à disposição de alguns. Na verdade, não é tempo de recordar o que Deus poderá fazer para todos nós. É tempo de começarmos a viver segundo o que Ele já nos disse e nos demonstrou sobre como viver em seu Filho Jesus Cristo. Mas sabem em quem e sobre quais está essa responsabilidade? Sobre a minha e a sua história. A minha e a sua vida. Vocês que aqui estão, eu que aqui estou, você que nos acompanha agora pela Rádio América, pela TV Horizonte, também pelo canal Mãe Piedade, pela retransmissora Educar. Todos nós somos responsáveis por isso. Nós é que vamos dar o tom de um novo tempo ou não. E o ano de 2022 poderá ser a mesma coisa que foi esse ano. Talvez sem pandemia. Espero, Deus, que as brigas ideológicas deem lugar a um compromisso para com o bem de todos. Quizá sem um carnaval do jeito que muitas pessoas esperam, mas o ponto principal pode ser a mesma coisa, porque todos os dias continuarão com 24 horas. Todas as semanas terão 7 dias. O que vai mudar, na verdade, será o modo com que aproveitaremos cada minuto, cada segundo, cada dia, cada oportunidade. Resta saber se nós deixaremos com que a graça que vem ao nosso encontro, celebrada nesse Natal, que é Jesus Cristo nosso Senhor, se encarne na nossa carne e tome forma no nosso viver. Sinceramente rogo a Deus, e é o único pedido que peço, nesse tempo, que nós consigamos todos fazer valer o nome que carregamos, cristãos. Confiantes em nosso Deus, de pé, apresentemos nossas preces.